Eu compartilho aqui, gente, a minha experiência como nômade. Então, quem estiver viajando para lá, para trabalho, ou em busca de trabalho, ou estudante, o meu relato ele pode agregar com certeza, né? Mas é uma experiência de alguém que não tem relação com o de trabalho com o país, por exemplo, né? O meu público é brasileiro, eu sou revisor de textos há mais de 10 anos e eu vou para outros países, eu vivo em outros países, mas é nessa condição como nômade, né? Eu, por vontade própria, gente, eu, eu decidi viver dessa maneira para não receber tanta influência, para peneirar o que eu quero, o que eu não quero, de algumas culturas, né? E porque eu gosto de transitar nisso tudo, né? Às vezes eu sinto falta da cultura asiática, às vezes da cultura europeia, às vezes eu vou ao Brasil, sinto falta também. Então, eu gosto desse movimento. Isso me mantém, vamos dizer assim, bem acordado para a vida, né? E não me deixa, eu acho que, enjoar tão fácil, né? Do que da sociedade, do que a gente vive, né? Eu vivi na Áustria, eu fui para a Áustria, eu morava na Ásia, eu morei na Ásia alguns meses e eu estava enjoado. Na verdade, eu fiquei quase um ano na Ásia, na Tailândia, Vietnã, na Malásia e, e eu senti falta do inverno, de neve em si, né? E eu precisava produzir bastante, então eu pensei em ir para algum país europeu, né, durante o inverno e ficar mais reservado em casa produzindo, né, por cerca de 6 meses, 3 meses em um lugar e 3 meses em outro. Então me planejei para passar 3 meses em Graz, na Áustria, e 3 meses em outro lugar, né? Eu acabei escolhendo Sérvia, Belgrado. Eu nunca tinha ido para lá. E na Áustria, pessoal, eu já tinha ido à Áustria, em Viena, por exemplo, quando eu fui visitar os meus amigos na Eslováquia, Bratislava, né? Porque são 50 quilômetros da Eslováquia até Viena, na Áustria. Eu também tenho amigos em Viena e primeiramente eu tinha pensado em ir para Viena, porque é uma cidade grande, eu pensei comigo, eu vou conhecer mais pessoas, mas como eu estava nesse movimento de me isolar um pouco para trabalhar, para produzir, né, para conseguir revisar os meus textos, para poder me concentrar um pouco mais e focar nas minhas coisas, eu fui para Graz. Graz é uma cidade de estudantes, então no período de aula mesmo, gente, a cidade fica muito movimentada e muitas das atrações giram em torno disso, né? Eu fui em um período de férias, então a cidade estava bem vazia, assim, nesse sentido. Para mim foi ótimo, né? Mas eu ainda consegui, no final do período que eu fiquei lá, que já era início de aulas, pegar esse movimento maior da cidade. Mas mesmo com muito movimento, para a gente, né, que está acostumado com, por exemplo, São Paulo, né, as cidades grandes na Europa, gente, elas não são tão grandes, tirando Barcelona, esses lugares assim, mas, por exemplo, Berlim, a capital da Eslovênia, é, Ljubljana, né, ou então Belgrado, na Sérvia, ou então alguns outros países, não são tão grandes. Então, eu falar em Graz como uma cidade média, para quem está acostumado com o padrão de cidades, por exemplo, no Brasil, vai achar Graz uma cidade muito pequena mesmo, quase uma cidadezinha de interior. É a mesma coisa de Ljubljana, a capital da Eslovênia. Gente, parece uma vila lá. Realmente parece uma vila. Eu, quando eu morei lá, eu tive a impressão que estava vivendo numa vila. Muito linda. Com castelo nas montanhas. Eu adoro aquela cidade, uma cidade realmente muito linda e encantadora. Grátis também tem esse ar. Parece cidade de conto de fada, gente. Minha percepção, assim, quando eu
viver lá. Eu tinha uns momentos assim andando na rua que eu me pegava pensando assim, é, caramba, olha onde eu tô morando. E porque era tudo muito bonito e tinha todo o clima de neve que eu adoro. Então foi um momento bacana que eu vivi lá. A cidade é muito bonita, muito limpa, organizada. E eles também têm um castelo lá, assim como em Ljubljana, que dá pra ver é, conforme você anda pela cidade, dá pra ver da maioria dos lugares na cidade. Porque ele fica numa montanha lá. E eu fui, antes, eu passei o período, gente, em Grátis anterior ao coronavírus. Na semana seguinte que eu me mudei de Grátis, começou essa onda de as cidades, os países fecharem as fronteiras, as cidades, isolamento, tudo isso. Que foi o período que eu passei na Sérvia, em Belgrado. Né? Eu fiquei bastante isolado lá. Eu tinha pensado em ficar em Grátis, né, um período maior, se eu tivesse ficado 2 semanas a mais do que eu me planejei lá, eu teria ficado isolado lá. O que não teria sido muito interessante, isolado assim, no período do coronavírus, porque o custo de aluguel lá, o que eu estava pagando, era muito elevado. Eu paguei pelo Airbnb. É difícil nesses países europeus você encontrar alguma coisa assim no boca a boca, porque lá não rola essa dinâmica informal, não. Então é tudo muito certinho. Até pro caso de Airbnb, eles têm alguma resistência, eu diria, mas o preço no Airbnb em países europeus é muito elevado, gente. A não ser em lugares muito aleatórios assim. Eu estava pagando lá num apartamento de 27 metros quadrados, tinha um quarto, tinha aquecedor, tinha uma cama, uma mesinha, uma cadeira, muito simples assim, para eu sentar, acolchoada assim, sabe? Um banheiro e tudo muito limpo, novo, renovado assim, num edifício, num prédio bacana, no centro da cidade. E eu tinha uma área compartilhada lá, um- uma, com umas mesas assim, gramado, fora, tipo um quintal assim, com umas árvores, sabe? Mas eu pagava R$ 3.000 de aluguel. Então, assim, eu nunca tinha. Eu opto, gente, vivendo como nômade, né? Eu economizar o meu dinheiro. Então, eu pagar R$ 3.000 de aluguel para mim é caro. Então, eu geralmente tento gastar no máximo 1.500. Eu não coloco um valor acima disso, e mesmo assim eu acho caro, né? Então, quando eu fui para Graz, eu sabia disso. Tinha um lugar mais barato lá em Viena. Eu tinha encontrado por 2.200 no centro lá, mas era um lugar que não tinha internet, eu não consegui negociar isso com a pessoa. Eles também não têm muita paciência para essas coisas, assim, eles são bem objetivos e diretos. Eu gosto muito disso, deles, assim, dos alemães também, do pessoal dessa região. Então acabei pensando em ir mesmo para grátis, porque tinha internet no apartamento e tal. E como eu fiquei um curto período, foram 3 meses, não dava para fazer algo, né? Eu não tive como encontrar algo com preço menor. É claro que esse preço foi um pouco abusivo, né, gente? Porque é preço para turista, né? Para quem vai passar um mês, uma pequena temporada, porque o preço local lá não é tudo isso, nem eles, né? Eu fiz alguns amigos lá, eles não conseguem pagar. Eu conheci uma menina que trabalhava no mercado, ela ganhava o salário mínimo de lá, assim. E ela era estudante também. Então não dava pra. Ela tinha que morar. Ela morava sozinha. Teve um período que ela morou em República, mas não. O preço que ela pagava lá era 300 euros, que o pessoal paga, assim, geralmente 250 euros. Ela morava sozinha. Então eu estava pagando um preço bem elevado para R$ 3.000, né? Então, 300 euros são mil e poucos reais. Então, nem para eles lá, o salário lá mínimo, né? Para uma cidade pequena não é tão alto, né? É uma cidade de estudantes, então, né? O preço de alimentação lá eu achei baixo, assim. Então, fui muitas vezes tomar um café em algumas
algumas cafeterias, alguns lugares assim eu levava o meu computador para trabalhar, pedia um café, pedia um suco, um sanduíche. O preço variava de 5 a 15, R$ 20. Então eu achei barato assim. Quando eu morei no Vietnã, por exemplo, eu pagava R$ 10 num copo de suco, né? Só num copo de suco. Então eu achei o preço baixo. No Brasil também eu sei que o preço também não é por aí. Então, tranquilo. Alimentação, quando eu fazia compra no mercado, gente, o custo também muito baixo. Eu gastava 400, R$ 500 para cada 2 semanas, né? Para comer muito bem, às vezes assim dava. As compras que eu fazia para 2 semanas davam para três, né? E lá tem um clima um pouco mais devagar, é uma cidade pequena, então, mesmo que tenha. E os austríacos, pessoal, essa galera assim da Hungria, da Alemanha, da Áustria, da Eslovênia, é um pessoal um pouco mais, principalmente no inverno, eles ficam um pouco mais des- devagar, eu vou dizer assim, vou colocar dessa maneira. Então, eles ficam um pouco mais reservados. E depois, no verão, parece que volta um movimento neles, assim. Entendem? Eu acho isso muito interessante. Eu mesmo adaptei isso para minha vida hoje. Eu trago isso para. Eu falo sempre aqui, inclusive aqui no meu canal, que o inverno é uma estação muito. É além de uma estação do ano, é uma estação da alma. E eu adquiri um pouco disso deles. Eu acho que é uma estação necessária, né? Essa coisa de você apreciar a neve, de você ficar em casa, de você relaxar tomando alguma coisa quente ou se aquecer e, né, isso tende para algo mais interno, porque não dá para sair para fora, gente. Tá nevando, tá muito frio, as temperaturas às vezes são muito muito baixas assim, então, eu ia falar muito elevada, muito baixas, então você acaba ficando mesmo mais em casa, assim. A não ser, é claro, gente, que dá pra. Né, eles também são sociáveis nesse sentido. Você vai para uma estação de esqui, a galera sabe aproveitar. Não é um clima melancólico, o inverno, assim, fica todo mundo dentro de casa reclamando. Não é isso. Mas há um movimento, eu acredito, mais para dentro, entende o que eu estou dizendo? Diferente da gente latino, né, com essa coisa de sol, com essa coisa social, eles mesmos têm esse limite entre eles e os outros muito bem definido. Isso é algo que eu simplesmente gosto, eu admiro muito deles, assim, eu gosto muito dessa região por causa disso. Eles respeitam bastante o limite, o espaço do outro e sabem se colocar nessa coisa de não depender tanto dos outros, de serem bem independentes. Eu acho isso maravilhoso. E vocês vão notar isso em relação às pessoas. Tem muita gente nesse sentido lá, eu acredito, mais introvertida. Eu acho que os europeus, de maneira geral, eles tendem para algo mais assim. É a minha opinião. Pelas experiências que eu tive, por tudo que eu estou relatando aqui. E eu me identifico nesse sentido com eles lá. Antes eu era mais extrovertido, gente, mas depois que eu comecei a me despertar um pouco mais, principalmente sobre quem eu sou, eu comecei a ficar mais focado em mim e a tender mais para algo de, né, mais introvertido do que extrovertido. É muito difícil, foi muito difícil nesse período encontrar uma academia lá com um contrato inferior a 1 ano. Na verdade, o mínimo era de 6 meses. Aí eu conheci o dono procurando gente ao rodeio. Fui em umas 8 academias. Aí eu encontrei uma lá, perto da onde eu morava, ali próxima da. Eu não me lembro agora os nomes ainda mais que, né, na língua deles. Mas era uma academia popular. Eu acho que McFit, o nome da academia, gente. Se eu não me engano. E eu pagava cento e poucos reais. Academia bem equipada, bem grande, tinha outras unidades da academia
pela cidade, então dá para poder malhar em outros lugares. E o dono, o gerente lá, o dono, sei lá, da academia, eu procurando, né, tentando encontrar um lugar e não conseguia de jeito nenhum, e eles não negociavam. Os austríacos são bem, os alemães também desse jeito, não é contrato, só 6 meses, tananã, não dá, pronto, acabou. E eu conheci esse, esse gerente lá da academia. E ele foi muito bacana comigo, ainda mais quando eu disse que eu que eu sou do Brasil. E ele era da Sérvia. O pessoal da Sérvia, gente, esses lugares assim, eles são um pouco mais abertos, né? Mais próximos ao povo latino, vamos dizer assim. Eles se identificam com o povo latino. Então, ele abriu uma exceção lá e fez para mim por 3 meses só. Tinha umas coisas assim muito extremas. Eu acho isso muito chato, mas enfim. Por exemplo, eu não podia pagar em dinheiro, gente, valor. Nem adiantado, nem tudo de uma vez, não podia. E aí ele se comoveu lá, porque eu estava com um problema no meu cartão de crédito, não estava conseguindo pagar. E aí ele pegou o meu dinheiro, eu dei o dinheiro para ele, ele pagou com o cartão de crédito dele e tal, e ele deixou eu ficar lá nesse período. Então, eu achei isso bacana. É um povo um pouco mais sistemático. Tudo fecha lá muito cedo, as coisas realmente funcionam muito bem. Lá não tem as festas, pessoal, elas são pro padrão do Brasil, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Elas são um pouco mais sem graça. Umas músicas ruins, gente do céu. Nada atuais, ou umas coisas não remixadas, por exemplo. Tocava a música inteira assim, e o pessoal não dança, não. O pessoal fica lá parado, conversando, olhando um pra cara do outro assim. Eu conheci muita gente lá nesse período desse jeito. Foi bem legal. Que mais eu posso dizer? Uma cerveja lá, você achar caro beber num local, você compra no mercado, antes bebe ou vai andando bebendo uma latinha de cerveja, sei lá, ou bebe em casa. E mas tem cerveja de todos os preços, né? E as cervejas que você vai pagar são importadas. Então tinha cerveja de 1 euro, de 50 centavos de euro e até mais de preço mais baixo e muitas melhores do que as cervejas, do que muita cerveja por aí, principalmente cerveja brasileira. Algumas boates eu não paguei para entrar. Lá tem uma coisa de pagar para guardar o casaco. E achei, isso me incomodou em alguns lugares assim, porque não era um preço barato. Teve um lugar que eu paguei 5 euros para poder guardar o meu casaco, né? Então você não tem nem opção, né? Você tem que pagar. Não dá para deixar o casaco em casa, senão você vai congelar na rua, né? E ir para dançar com casaco, né? Os casacos são pesados, quentes, não é legal. Que mais? É um ambiente muito multicultural, então, por causa dos estudantes, tem gente de todos os lugares da Europa, do mundo, assim. As pessoas vão para lá para estudar mesmo, ficam um tempo e depois vão embora. É um pessoal bastante conservador, gente. Teve um período lá que eu precisei ir ao hospital, eu fui a 2 hospitais, eu fiquei muito gripado e eu também fui a dentistas lá. E eu achei o povo muito conservador, assim, os lugares que eu fui, tá certo que, né, deve ter outros hospitais, assim, mas os equipamentos muito velhos, né, a mesma coisa também foi ao hospital na Hungria, os equipamentos, assim, muito velhos, uns médicos com a cabeça muito conservadores, assim, eu acho que como eles não lidam tanto com tanta gente, eles têm uma visão, acredito, mais limitada das coisas e eles têm uma maneira de ver a medicina assim também toda diferente. O próprio tratamento deles assim. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu fui ao dentista, mas foi pelo seguro viagem, assim, gente. Eles não quiseram, eu quis fazer uma limpeza lá porque a minha gengiva estava sangrando muito.
E eles só fizeram a limpeza, olha, olha o absurdo. Eles fizeram a limpeza somente na área que estava sangrando. Então, assim, a gengiva é um todo, gente. A gengiva não é só um pedaço. Então, quando dá esses problemas de sangramento, por exemplo, eu vou há muitos anos ao dentista, é uma coisa que tem que ser feita em todos os dentes, né? É uma coisa que não é em relação a algo isolado. Então, ele só fez ali naquela parte e, por causa do seguro, bem nesse pensamento alemão, austríaco, fechadinho desse jeito assim, aí eu voltei, liguei para o seguro e falei, olha, eu não quero não, né? Vocês me mandem para alguma outra clínica aí que faça a limpeza toda a minha boca. A pessoa pegou e só fez a limpeza lá no pedaço, aí ligaram na clínica lá, disseram para eu voltar, eu falei, não, não quero nessa clínica mais não, manda para outro lugar. Aí mandaram lá para outro lugar, eu fiz em outro lugar. E aí já no primeiro momento, assim que eu cheguei, eu falei, olha, eu quero que você faça a limpeza em todos os meus dentes, né? Porque o seguro tá te pagando para fazer a limpeza, cobra o preço da limpeza e faz na boca toda. Vai fazer só na parte que estava sangrando, por exemplo, né? Tem não sei quantos dentes na boca, gente. A pessoa só faz em dois. Que isso? Então eles têm uns pensamentos assim, bem desse jeito assim. Desse jeito assim. Então parece tudo muito perfeito, mas às vezes é um pouco irritante. Então eu achei muito extremo o jeito deles assim. Eu gosto de lá, eu prefiro esse jeito deles mais assim do que essa coisa latina, solta, de barganha, por exemplo. Mas eu acho muito extremo isso neles. Então, eu não sei se eu conseguiria viver num lugar desse assim por muitos anos, não. Eu tive a impressão, de maneira geral, de que eles são muito sistemáticos e a vida lá é muito dura. É como se não bastasse a questão, por exemplo, do inverno, que tende para uma coisa mais de um movimento, né, de você sozinho, de uma coisa mais, né? Eles são muito duros. Então a vida por ali não é muito fácil, não. Né? Você não tem. Eles são mais emburrados, com a cara um pouco mais fechada, assim. Essa foi a minha impressão. Eu não gostei muito da comida. Parecia a comida desses lugares, assim, Eslovênia, Hungria. O, o que eu gostava lá são os doces, assim. Os doces não tem tanto açúcar, assim. Isso é bom deles. Mas é muita massa, muita coisa pesada, assim, sabe? E eu não gostei tanto. Pessoal, um abraço a todos. Essa é a minha experiência sobre Grátis. É um lugar bonito, interessante. Acho que vale a pena se você estiver indo para estudar ou se tiver uma proposta de trabalho. Toda experiência é bem-vinda, gente. É difícil eu dizer hoje, eu já morei em tantos lugares que eu não viveria em um lugar. Eu, na verdade, consigo ver os aspectos positivos, negativos. Às vezes eu sinto falta de um lugar, eu vou ao local, ou eu sinto falta de outro, eu vou ao local e eu vivo nisso. Eu sou nômade exatamente por isso. Eu não gosto dessas coisas muito definidas e fixas. Meu pensamento hoje está mais para esse sentido. Um abraço a todos, se inscrevam no meu canal aqui. Tchau, tchau.